Paizinho, como cantamos aqui, Senhor, que toda fortaleza se desfaça diante da Tua presença hoje. Que permaneçam apenas espíritos quebrantados diante de Ti aqui hoje. Para Te ouvir, Senhor, não para me ouvir. Hoje e sempre, sou apenas um vaso de barro, Senhor, nas Tuas mãos. Fala segundo a Tua vontade no meio do Teu povo e traz clareza daquilo que vamos falar aqui hoje, Senhor. Porque mesmo eu falando, eu sei que isso não é o suficiente. Mesmo a minha voz sendo ouvida aqui, eu sei que isso não é o suficiente se a Tua palavra, se a Tua voz não for ouvida. Eu te peço que Tu faça assim hoje na vida da Tua igreja, daqueles que estão aqui, daqueles que nos ouvem através da transmissão, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu falo que vou ser breve, e presumo que seja mesmo, porque eu quero dividir uma experiência com vocês. Eu quero, na verdade, desabafar, né? Quero falar de mim. Quero falar de uma experiência minha com Deus. Quero falar de um momento meu com Deus, que vem se arrastando ao longo dessa praticamente 2 semanas. E, ao falar de mim, eu tenho a expectativa de que isso, de alguma forma, colabore contigo. Porque é melhor a gente falar de nós, expor nas nossas vidas, para que isso sirva de exemplo, para que isso sirva de motivação para a caminhada com Cristo. Bom, eu, tratando de um assunto, na verdade, eu já venho desde o início desse mês, tratando de assuntos de pecado com alguns irmãos, mas 2 assuntos em específico me deixaram assim bem para baixo, né? Bem assim, triste. Pecado por si só já nos entristece, né? Mas num dos assuntos, depois de terminado assim o assunto, na verdade, quando eu soube do assunto, antes de conversar, de tratar da situação, aquilo já me entristeceu. E eu já, na hora assim, com Deus, eu pensei assim, o que dizer? O que falar? O que falar para alguém, né, que já ouve tantos e tantos anos a mesma coisa, que pelo tempo decorrido já deveria ter sido mestre, mas ainda insiste em dialogar com a tentação e com o pecado, né? E aquilo me abateu de sobremodo que eu fiquei assim muito entristecido. E aí eu falo que é um desabafo porque vocês imaginam, né, um pastor, né, que deveria estar ali motivando, falando, ensinando, né? Mas a gente se desmotiva também, amados. A gente se entristece. A gente fraqueja. E nesse espaço de tempo até conversar com esse assunto específico, né, com esse irmão em específico, eu fiz aquilo que aprendi a fazer quando me deparo com uma situação como essa, quando me deparo com a minha vida da maneira que estava, assim, triste, né? Fui a Deus, porque Ele é a fonte, né, de todo saber, Ele é a fonte de todo existir, Ele é a fonte de tudo. E me deparei com essa música. Eu não sei se eu me deparei com essa música ou se eu coloquei essa música e fui ouvindo ela. Essa música é de Cláudio Claro, né? E essa música ela aponta para um texto na Bíblia. Vocês conhecem, né? E eu peguei o texto que eu vou ler aqui agora, Biazinha, versão RA, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1.
Quantos conhecem essa passagem, esse texto? O Vale de Ossos Secos. Muito conhecido, né? Eu vou ler para vocês e vou seguir aqui desabafando. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Que pergunta mais complicada de se responder, né? Vem comigo, junto com Ezequiel, para o meio desses ossos. Deixa eu fazer você chegar lá. Deixa eu colocar você lá, nessa visão. Naturalmente, naquela época, na antiguidade, existiam muitas guerras, né? E nessas guerras morria muita gente num vale. Era comum, pela emboscada do inimigo, pelo ataque do inimigo. E naturalmente que não se conseguia, então, enterrar tantos corpos. E era natural que esses corpos ficassem expostos nesse vale, alimentando os abutres, os animais, e, naturalmente, muitos ossos espalhados por um vale. Então, eu quero que você se depare, então, com esse vale de ossos secos, de esqueletos, né, humanos, ali. E aí Deus, então, parece que testa o profeta. Ele fala uma coisa que parece ser completamente impossível. É como se você hoje chegasse a um cemitério sabendo que tem ali ossos, pó. E Deus falasse contigo: vem cá, essas pessoas que estão aqui, esses ossos que estão aqui, eles podem voltar a viver? Racionalmente, humanamente falando, a resposta parece bem clara, né? A resposta parece bem simples. Mas se tratando de quem pergunta, de quem faz a pergunta, o profeta é muito sábio da maneira que ele responde, né? Ele fala assim: Senhor Deus, tu sabes. Porque tu sabes de todas as coisas. Tu conheces todas as coisas. Tu pode todas as coisas. Disse-me ele: profetiza. Profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Só contextualizar vocês em que época, em que momento isso aqui aconteceu. Porque, na verdade, isso aqui é uma visão, ok, amados? Cidinho estava contando para mim anteontem, do pai dele, que quando leu essa passagem, ficou maravilhado com Deus, né? Aí Cidinho: olha, pai, isso foi uma visão, isso de fato não aconteceu. Não que não pudesse acontecer, ok? Não que não pudesse acontecer. Mas o contexto aqui era uma visão. E aí o Sidão lá, o pai do Cidinho: poxa, caramba. Mas a verdade é que o contexto de Israel aqui era um. Eles estavam escravos. E na época o império que os escravizava eram os babilônicos. E o profeta, inclusive, era um escravo. Ele estava
escravizado, cativo na Babilônia, preso. E todo o povo de Israel já desesperançado. De fato, sem esperança alguma. E aí é nesse momento, nesse contexto, que o profeta tem essa visão. Onde Deus leva ele nesse vale. E traz a ele toda essa experiência. Seguindo. Então, versículo 9. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E aí, ao ouvir essa música, e ao ler esse texto, eu percebi então que Deus estava me pastoreando, né? Estava trazendo esperança, ânimo para a minha vida, no que se referia àquele assunto, né, de pecado daquele irmão, que eu precisava tratar dali a alguns dias. E segui orando e meditando nesse texto. Quando enfim tive a conversa, e ao ouvir toda a história, ao ouvir todo o enredo, eu tive assim a convicção de que esse texto, ele é hoje, não só para a minha vida, não só para aquele contexto de momento que eu vivi com aquele irmão, com aquela situação, com aquela história, mas me parece que por causa do pecado que tem permeado tão fortemente a igreja e tem assolado tão fortemente a igreja, me parece que essa é uma mensagem de Deus hoje, para os dias atuais, de agora, dizendo para nós, dizendo para mim e para você, a esperança, porque eu sou o Senhor. Porque, na verdade, como eu falei que ia fazer um desabafo, quando eu olhei para essa situação, olhei para a esposa que estava envolvida na história, eu não tinha palavra. Eu não tinha o que dizer, senão aquilo que eu já havia dito algum tempo antes, e algum tempo atrás, e algum tempo mais atrás. Eu olhei para ela e falei: filha, eu queria muito poder ter algo para falar, mas eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada que eu possa falar para você que vá trazer alívio à tua dor, que vai trazer crescimento para o teu marido. Eu não tenho poder de nada. Mas tem uma coisa que eu creio. Uma coisa não. Deixa eu refazer a frase, a sentença. Tem alguém que eu creio, que pode todas as coisas. E aí, então eu coloquei essa música para eles ouvirem e li esse texto para eles e profetizei sobre a vida deles. Porque o cenário da vida daquele casal era um cenário como tal qual esse vale. Ossos secos. Tal qual o povo de Israel, sem esperança,
sem um futuro adiante para enxergar. E eu, na minha humanidade, querendo muito cooperar, querendo muito dizer para eles assim, olha, Jesus é a solução. Mas sabe quando, se eu falasse isso, embora sendo verdade, é verdade que Jesus é a solução para tudo, mas se eu falasse, eu tinha o entendimento de que soaria mais como um bordão, mais como uma frase vazia, do que qualquer outra coisa. E, meu Deus, o que falar? O que dizer? Como tratar? Como fazer? E essas coisas são boas de se acontecer por um lado, né, evidente, porque isso mostra a nossa fraqueza. Isso mostra que nós não temos o controle e o domínio de nada. Isso mostra que basta um pequeno olhar para o lado e tudo aquilo pelo qual nós construímos, nós vivemos, nós experimentamos, cai. Se parte, se quebra, se destrói. Igual a Pedro, que andou sobre as águas, mas de repente olhou para o lado e afundou. E na vida desse casal, naquele momento ali, pelo menos era dessa forma que eu enxergava. E aí Deus, então, apacentou meu coração. Eu pude trazer, então, esperança através da palavra. Eu pude trazer fé e restauração através da palavra dele. E dali para frente, por conta das inúmeras informações que nós temos acesso, dos inúmeros problemas que nós temos acesso na vida da igreja, eu percebo que não é apenas uma palavra para mim, para me animar apenas, e tampouco para aquele casal somente. Eu percebo que isso é para mim e para você que está aqui hoje, para você que nos assiste através da tela. Eu percebo que essa palavra ela é muito atual para gerar esperança. Eu, sinceramente, eu não posso falar que eu não sei o que você está passando, porque algumas pessoas eu olho aqui e eu sei o que está passando. Talvez não tudo, mas eu sei. Mas a verdade é que eu não sei de tudo e nem de todos. O problema que você passa, a prova da tua fé, o desânimo que se levanta, a sequidão que se dá nos ossos, talvez uma vida de trevas, uma vida de pecado, sem forças para confessar, sem forças para vir à luz, com medo daquilo que pode vir a acontecer, com temor da represália que pode acontecer, ou das coisas que a gente pode perder. Mas seja lá o que for que você está vivendo nesse momento, no momento mais íntimo do teu ser, eu preciso te dizer uma coisa. Bom, primeiro, venha à luz. Deixa a luz de Deus brotar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tratar de toda ferida. Deixa o Pai te pegar no colo, de fato. Tratar das tuas feridas. Tratar de todo o pecado. Para que você possa experimentar, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não há como conjugarmos uma vida com o Senhor vivendo em trevas, vivendo em luto, vivendo desesperançado, vivendo sem a esperança de um futuro com Ele. Para que isso aconteça, nós precisamos nos permitir, nos deixar conduzir pela sua vontade, pela sua palavra. Não há dúvidas de que a situação em que eu fui
pastorear, de que todo desejo daquela mulher era de abandonar o seu marido. Não há dúvidas, não resta dúvidas alguma. Pois era uma situação de adultério. E só quem já foi traído pode, de fato, dizer como é doloroso. Mas mais doloroso ainda foi a traição que o nosso Senhor sofreu por nossa causa. E é por causa dele que aquela esposa seguiu em frente. Mas não tem a menor possibilidade de seguirmos em frente sem a esperança da palavra. Eu quero hoje, levantar um clamor. Eu quero hoje desabafar contigo e dizer para você que seja qual for o problema que você está passando, seja qual for as trevas que talvez você possa estar vivendo, ou seja qual for a amargura do teu coração, ou a falta de perdão, a única solução, o único caminho que eu posso apresentar para você hoje é a palavra. E se a tua vida ela está como esse vale de ossos secos, seja por conta do pecado, seja por conta de trevas, seja por conta de amargura, seja por qualquer motivo que não conjuga com Jesus, com o senhorio de Cristo na sua vida, o único caminho, amados, é a luz. Perceba que o profeta ele começa a profetizar sobre os ossos. O profeta ele começa a dizer: ossos secos, voltem à vida então. E começa a falar sobre aqueles ossos. Então ele começa a perceber então um milagre acontecendo. Mas não é o milagre da vida. O que acontece ali, ele ouve ossos se juntando com ossos, carne brotando, pele, e um corpo humano então sendo refeito, ressurgindo. Mas não há vida. Não havia vida naqueles corpos. Não havia vida naqueles corpos, por quê, amados? Porque o Espírito ainda não havia entrado neles. Então, só depois que o Senhor ordena que o profeta chame dos quatro cantos o Espírito para que entrasse naqueles corpos, só assim, então, eles tiveram o nome de um exército que se levantou com vida. Quantas vezes nós temos o nome de que vivemos, mas estamos mortos. Mortos por dentro. Com um sorriso aparente por fora, mas por dentro mortos, secos, sem vida. Talvez já sem ouvir a voz do Espírito Santo, talvez já sem conseguir até ser mesmo conduzido por Ele. O Senhor não nos chamou para sermos apenas seres que andam e vagam por essa terra. O Senhor nos criou com um propósito. Quando Ele fez o primeiro homem do barro, Ele soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Desde então, todo o desejo do Senhor é que nós tenhamos a sua porção de vida em nós, o seu Espírito habitando em nós. Mas nós só vamos conseguir isso de fato. Nós só temos como andar dessa forma se vivermos uma vida reta diante dele. E quando eu falo de retidão, eu não falo de uma vida sem erros. Do contrário, João não escreveria na sua primeira epístola
capítulo 1, na verdade, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, sobre luz e trevas, sobre andar em comunhão e andar com ele, andar na luz. Ele fala assim, no capítulo 2, se não me engano, no início: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porque o desejo de Deus é que a gente não peque, o desejo de Deus é que a gente não ande nas trevas, é que a gente não mexa com isso. Por quê? Porque ele sabe mais do que ninguém o dano que isso causa à nossa vida, o dano que o pecado causa à vida do ser humano. Então ele fala: essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, se contudo alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Então, o Senhor não espera. Na verdade, Ele sabe que você e eu não vamos viver uma vida livre de pecados. Porque nós somos seres humanos. E o pecado está corrompido na nossa carne. No entanto, Ele espera, porque Ele deu o caminho acerca disso. De que quando a gente erre, a gente saiba fazer o caminho de volta. Caminho de volta. Caminho de volta como aquele filho pródigo fez. Ele fez um caminho literalmente de volta. Lembra da história do filho pródigo? Que pediu a sua parte na herança de maneira precipitada, porque ninguém recebia uma herança com o pai ainda vivo. Ninguém até hoje vive herança. Ganha uma herança com pai e mãe vivo. A herança ela só pode ser repartida depois que, de fato, você herda. Mas aquele filho, ele tomou posse precipitada da herança, ele pediu a parte dele em vida e saiu pela vida gastando com tudo que podia, com os prazeres da vida, até que acabou a herança, até que acabou tudo. E ele se viu aonde? Se viu comendo bolotas de porco. Se viu num lamaçal de pecado, vivendo uma vida da qual ele não nasceu para viver. Vê se não se parece muito com a nossa vida. Vê se não se parece muito comigo e contigo. Mas aí, de repente, um estalo vem sobre a vida daquele rapaz, daquele jovem. Já sei o que eu vou fazer. E a partir daí começa a brotar um arrependimento no coração dele. E a primeira coisa que ele fala é assim: vou chegar no meu pai, porque os funcionários do meu pai vivem muito melhor do que eu. Ele vai falar: pai, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra o céu, ou seja, eu pequei contra Deus, e pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me trata apenas como um dos teus servos. E movido por esse arrependimento, ele faz um caminho de volta. Ele anda na luz, ele anda na verdade, ele reconhece o erro dele. Ele não esconde o erro dele, ele não dá um jeito para o pecado dele. Porque até isso, nos dias de hoje, no meio da igreja, tem acontecido. As pessoas elas tentam maquiar o pecado, maquiar o erro, para que ele se torne assim menos feio. E não é. Não tem como. Pecado é pecado. Tem nome, tem dia, hora e lugar. E foi assim aquele filho pródigo então fez o caminho de volta. É aquele pai severo castigou o filho, não foi? É óbvio que não. Porque o desejo de Deus em todo tempo é de que a gente encontre o arrependimento, é de que a gente se quebrante, de que a gente se humilhe diante dele, para que possamos gozar de tudo aquilo que ele tem para nós. Tudo aquilo. Tudo que está escrito acerca de mim e de você. Todo o desejo dele. O filho mal terminou de falar, ou nem chegou a falar direito. O pai já abraçou, já se lançou o pescoço do filho. O que nos leva a crer que naquela época, talvez todos os dias, em algum momento do dia,
ele ficasse então na beira do caminho esperando aquele filho voltar. E é exatamente assim que Deus permanece. Quando nós vivemos uma vida de trevas, em pecado, Ele aguarda com expectativa a nossa volta, o nosso retorno. Que a gente se humilhe, se quebrante e reconheça a soberania dele sobre a nossa vida, a vontade dele sobre a nossa. Como aquele pai que na mesma hora abraça aquele filho, traz novas vestes sobre ele. Sabe o que isso significa, amado? Não me interessa o que você fez lá atrás. Estou pouco me importando com o que você fez. O que me interessa é agora, esse momento. Esse é o momento de lucidez espiritual, onde você pode então olhar para os céus e reconhecer o teu erro. E agora você está pronto para poder viver tudo aquilo que eu tenho para você. Então ele traz novas sandálias, uma capa nova e um anel no dedo, reestabelecendo o lugar dele de filho junto a ele. É isso que o Pai tem para nós. Mas não tem como você e eu alcançarmos essas coisas dialogando com o pecado, dialogando com as tentações que nos cercam, que são muitas, encobrindo a nossa vida, achando que um dia isso não vai vir à luz, não vai vir à tona. Inclusive, na história desse irmão, ele foi descoberto. O que agrava ainda mais a situação, o que entristece ainda mais. Porque parece que nessas horas a gente se esquece daquilo que está escrito. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Nada. O desejo de Deus para a tua vida é que você não seja um pedaço de carne que ande e fale, mas que dentro de você Ele sopre o Espírito dEle e você se levante como um exército. E que as suas esperanças sejam renovadas. E que o teu olhar esteja fito, esteja colocado, direcionado nele e somente nele. Para que você possa viver uma vida reta diante dele. E que a tua vida motive outros a viver da mesma maneira. E de novo eu quero falar, de novo eu vou insistir. Não é uma vida perfeita, no sentido que nós conhecemos, de perfeição. É uma vida santa. É uma vida separada. É uma vida madura. É uma vida que reconheça os caminhos do Senhor na nossa vida. É uma vida onde nós possamos enxergar assim: eu estou sofrendo, eu estou doente, mas tem o dedo de Deus aqui, tratando comigo. Para e pensa na vida de Jó, queridos. Jó poderia não. Jó se achou justo diante de Deus, diante de todas as aflições que ele padeceu. Todas. Só um parênteses. Nunca questione a motivação de Deus contigo. Nunca questione o amor dele. Nem os métodos que ele usa para te fazer chegar perto dele. Nunca. Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe a maneira certa de tocar o teu coração. Ele sabe a maneira certa, a dose certa, de deixar você bater de frente no muro e se quebrar todo. Mas ele pode quebrar, fazer a ferida e fechar ela, e curar ela. Quando a gente olha para Jó, a gente vê isso. Olha a vida de Jó.
um homem reto, um homem íntegro, inclusive com testemunho do próprio Deus. Mas de repente, parece que o vendaval vem e é como se Jó nem fosse Jó de fato. Purulento, cheio de feridas, de úlceras no corpo. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu gado, perdeu o seu prestígio, perdeu tudo, o seu nome, perdeu tudo. Por quê? Já ouvi dizer algumas pessoas que achavam que Deus estava apostando a vida de Jó com o diabo. Não, o livro de Jó é uma grande aposta. Deus não joga. Deus não joga. Porque como alguém que nunca conheceu a derrota vai jogar alguma coisa? Ele é vitorioso. Ele usou o diabo apenas para cumprir o seu desígnio. Qual era? Quando você vai ver lá no final do livro de Jó, depois que Eliú repreende a Jó, porque os seus amigos sábios não conseguiram fazer. Então um jovenzinho, bem jovenzinho, que não era naquela época nem ouvido, estava ali naquela roda de conversa apenas para poder aprender e absorver toda a experiência daquele momento, né? Mas ele foi tomado, cheio do Espírito de Deus. Ele chega a falar assim, ó, me ouve, se cala, Jó, e me ouve, porque eu estou a ponto de me arrebentar para falar. E aí Eliú, então, ó, desce o cajado no mais velho. E logo depois Deus se apresenta. E aí no final, já do livro, Jó chega a uma conclusão muito sábia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Falei de coisas que não conhecia, disse coisas que não sabia. Vê se não se parece muito comigo e contigo quando nós estamos no sofrimento, na dor. A gente se esquece que Deus usa até a dor para nos ensinar, para trazer esperança, para nos fazer levantar, para nos fazer acreditar, para nos fazer entender que a nossa vida não é uma série de acasos e coincidências, mas que Ele tem tudo na palma das suas mãos, seguro, firme. Esse é o Deus que eu sirvo e é o teu Deus. É o Deus que hoje fala para você assim, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. E eu não sei qual é o vale que você está vivendo. Se é um vale familiar, se é um vale de relacionamento, se é um vale no seu trabalho, se é um vale da sua própria vida. Mas o que Deus quer dizer para você hoje é profetiza. Profetiza. E deixa Deus juntar os ossos. Deixa Deus colocar a pele, a carne. E profetiza a vida, o espírito. E deixa Deus fazer reviver aquilo que você achava que estava morto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Podemos ficar de pé. No nome de Jesus. Eu disse que ia ser breve. Eu disse que ia ser rápido. No entanto, não quer dizer que não seja profundo. Obviamente, Felipe, eu vou pedir para que você repita essa música, essa canção, para que a gente possa adorar o Senhor juntos. Eu quero que, ao cantar essa canção, você, de fato, tenha um tempo com Deus. Você e Ele. É possível que você esteja vivendo um vale nesse momento. É possível que você olhe para alguma circunstância da sua vida e já não tenha mais esperança. É possível que você olhe para alguém, inclusive, e pense assim, pô, não dá, não vai mais. É possível que você seja como eu, quando fui bombardeado aí com essas situações todas.
falando, Senhor, o que eu vou falar, o que eu posso dizer? Mas a verdade é que o meu olhar estava desfocado, porque eu estava com um olhar em mim, como se de mim eu pudesse fazer alguma coisa. Amado, de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Você não pode fazer nada diante da situação que você está vivendo. Nós temos que ir buscar aquele que pode todas as coisas. Aquele que tem o poder de fazer os ossos se juntarem. Aquele que tem o poder de fazer nascer e brotar nova vida. Aquele que tem o poder de fazer florescer uma vara seca, como a vara de Arão. É possível que a tua própria vida hoje esteja assim seca. Mas Ele tem o poder. Eu quero hoje profetizar sobre a tua vida. De que Ele tem o poder de fazer florescer a tua vida. De fazer a tua vida ter vida de verdade. A vida de Deus sobre ti. Então, quando nós começarmos a cantar essa canção, feche os seus olhos, não se deixe distrair com nada que esteja à sua volta. Não se permita ser distraído. Mas eleva os teus pensamentos cativos a Deus e conversa com teu Pai. Seja honesto, seja sincero. Como eu procurei ser aqui hoje. Isso não é uma pregação montada, não é algo que eu tenho rascunhado. Isso, o que eu falei aqui, nada mais é do que a minha experiência dessas 2 semanas com Deus. Então, coloca os teus olhos sobre Ele, no nome de Jesus. Se, de alguma forma, aquilo que foi dito aqui veio ao encontro daquilo que você precisava ouvir, eu queria chamar você aqui à frente, eu queria profetizar sobre a tua vida aqui na frente, para que juntos a gente possa profetizar vida em abundância, para que você possa de fato se render diante do Senhor e ter a esperança de que aquilo pelo qual você já não mais esperava pode vir a acontecer através do nome de Jesus, através do poder que há nele. Você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente para que a gente ore juntos no nome de Jesus? E você que está aí assistindo, eu não sei o ambiente, pode ser na sua sala, no seu quarto, um ambiente de trabalho, mas Deus conhece teu coração. Deus sabe. Não deixa esse momento passar na tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero que você que tem orado a Deus para manifestar os dons, venha aqui à frente e impor as mãos também. Venha aqui à frente profetizar a vida. Porque quem realiza é Deus. Deus é quem realiza. Deus é quem faz. Mas Ele escolhe as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Então Deus, ele usou um homem, Ele usou um profeta. Ele usou um ser humano de carne e osso como eu e você para cumprir aquela visão. Então, que através da tua vida, ao vir aqui impor as mãos sobre esses amados, o Senhor possa ministrar vida através de você, a vida desses irmãos. No nome de Jesus. Ah, Senhor, nós queremos fazer valer a Tua palavra aqui hoje, Senhor. Nós queremos, Senhor, tal qual o profeta, dizer: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós, sopra sobre a Tua igreja, sopra sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui à frente, Senhor, que precisam de um renovo, que precisam, Senhor, de enxergar com os Teus olhos, com esperança em Ti, Senhor, aquilo que se faz necessário. Haja vida aqui hoje. Que o Teu fogo venha sobre esse dia frio. Um dia frio hoje, Senhor, mas traz o Teu calor sobre a vida dos meus irmãos. Traz o Teu fogo, Senhor. Sopra fôlego de vida nas narinas dos meus irmãos, Senhor. Para que eles não saiam daqui da maneira que eles entraram. Para que eles não vão para as suas casas, Senhor, vivenciando o problema que eles têm hoje. Mas que todo o problema, todo o vale,
seja agora vivificado aqui na frente. Toma, Senhor, esse lugar aqui como um altar diante de Ti. E leva em consideração o passo dos meus irmãos. Leva em consideração, Senhor, como uma oferta, como uma oferenda a Ti, Senhor, como um sacrifício. Diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Ah, Senhor, e muda a sorte. Faça com que os meus irmãos contemplem, Senhor, a vida. A vida dentro deles, Senhor. Porque todos os ossos secos podem voltar à vida. Nós aprendemos isso através da Tua palavra. E através da fé que temos em Ti, de saber que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, no nome poderoso de Jesus, toma cada um dos meus irmãos aqui à frente, Senhor. Cada um deles, no mais específico dos seus vales, no mais íntimo dos seus corações, Senhor. Muda a sorte deles. Que todo pranto se transforme em alegria. Sopra as cinzas dos corações, Senhor. Traz o fogo da Tua presença. Traz, Senhor, uma nova perspectiva de futuro. Contigo, Senhor, porque contigo temos verdadeiramente um futuro. Contigo nós sabemos que podemos viver dias melhores. Então, Senhor, renova a esperança dos meus irmãos aqui nesse dia, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, vida. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Vida em abundância. Que todo vale, Senhor, seja agora aplainado. Que toda dificuldade agora, Senhor, seja aplainada por Ti, Senhor. E que se transforme num pavimento tranquilo. Numa estrada tranquila. Num caminho perfeito contigo, Senhor. Haja vida e vida em abundância. Haja convicção dentro de cada um deles, Senhor, de que Tu tens o controle de todas as coisas. Renova a fé, a esperança. Traz novas vestes, Senhor. Põe um anel de autoridade nos seus dedos. Calça, Senhor, os seus pés com o Evangelho, com as boas novas, com as boas notícias do senhorio de Cristo, o Evangelho da paz. Ah, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos para Te contemplar e para Te ver. E que nesses dias, nesses próximos dias, Senhor, sejam dias de esperança contigo, renovada. Para que uma vida inteira seja uma vida de esperança contigo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo vivifique a tua alma. Que Ele toque na tua mente. Que Ele toque no teu coração. E que ainda que você não tenha entendido nada aqui hoje, Ele é capaz de te revelar tudo aquilo que você precisa. Para que você se coloque diante dEle. Para que você se curve diante dEle. Para que a tua vida seja colocada no altar dEle. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. No nome de Jesus, que o Senhor Ele siga falando contigo através daquilo que conversamos aqui hoje. No nome de Jesus. Eu acabei esquecendo de falar de oferta, de primícia. Bom, você tem a liberdade de fazer isso, se você assim o quiser. Aqueles também que estão aí nos assistindo, fiquem à vontade para ofertar ao Senhor e transferir a primícia. No nome de Jesus, eu espero que você tenha uma semana de muito confronto. Eu espero que você possa se enxergar. Porque à medida que... Mas não se enxergar com o teu olhar, como se estivesse vendo no espelho, mas se enxergar com os olhos de Deus. Porque quando a gente se enxerga dessa maneira, a gente percebe que nós precisamos muito, muito dEle.
No nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.